Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. O episódio de hoje é muito especial porque a convidada é muito especial, diria até que internacional, né? A gente vai bater um papo hoje com nossa colega Paola, mas calma, já eu entro nesse assunto, tá? Paola, a gente só contextualizando então o que vai ser falado. Equinho no esporte, preparação, quiropraxia, acupuntura, enfim. Vamos tentar falar tudo num episódio só, né? A conversa vai ser boa. E às vezes a gente passa um pouquinho do tempo, tá? Mas tudo bem. Pessoal, só um recadinho inicial aqui. Dia 24 e 25 de junho, tá? De 2023, não sei quando você tá escutando, né? Vai que é ano que vem que a pessoa tá escutando, Vinícius? Aí vai ter que voltar no tempo. Exato. Vai ter um curso aqui em Uberlândia de acupuntura veterinária com uma referência nacional que é o Alexandre Benesi, nosso grande amigo. E ele vai estar aqui o final de semana inteiro para passar informações riquíssimas, né? E esse curso, a ideia é ser algo muito intimista, então as vagas são limitadas, tá? E quem tiver interesse, entra no @Mavcast, lá tem toda a informação que você precisa, ok? Basicamente isso, né, Vinícius? Pode ser. A gente conversa mais um pouco aí, se lembrar alguma coisa a gente fala. Fala no meio ou no finalzinho também. E nosso patrocinador oficial, que é o Bar G8, né? Muito bar. Que é aquele bar universitário... Porções baratas... Porções baratas e litrões gelados? Honestos, não. Eu não sei, velho. Litrão barato, porções honestas. E o G8 é um bar universitário, mas também pra você que deixou de ser universitário e não aceitou muito bem... Até 10 anos essa aí. fase. Aceita lá, né? Aceita. Toda sexta tem um sambinha gostoso, sábado também. É sexta pagode, sábado samba e agora parece que eles estão com a questão aí de... programa de ponto para cliente e tudo mais, vale a pena conferir lá no @G8bar. Parece que ganha uma caipirinha e uma porção de batata. Aí hein? tem que conversar com o Paulinho. E é pet friendly. É pet friendly, é verdade. Isso é importante aí. Demais a Os conta. pais de pet aí agradecem. E mandaram pra gente, né? Mais uma vez, uma Kaiser gelada, porque estamos no final de semana gravando, então Kaiser top aqui, muito obrigado. Tá liberado, viu? Kaiser, melhor cerveja de Uberlândia e região, tá? Diria até no Amapá, mais Até ou da menos. própria Kaiser, né? Você sabe a história da Kaiser? Episódio que vem eu vou contar pra você. Ok. João Paulo, seja bem-vindo aqui. Olá, tudo jóia? Vamos dar início então? Vamos aí. Vinícius, traga a nossa convidada à mesa. Bom, pessoal, a gente hoje está aqui com a Paola Jardim, ela que é médica veterinária. Ela é pós-graduada em acupuntura veterinária, tem formação internacional em quiropraxia, formação internacional também em neurologia veterinária e ela atua como oficial veterinária da Confederação Brasileira de Hipismo. Então seja muito bem-vinda, Paola. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, é uma alegria estar com vocês aqui, 3 colegas super descontraídos, veterinários do bem, e vamos bater um papo muito legal. Vamos, é bom contextualizar. Além de veterinária, ou antes de ser veterinária, ela também é advogada, viu, gente? Então estamos protegidos dos... Acredito que sim, acredito que sim. Né, a gente já tá fazendo um ciclo bom de amizade. A Grazi, a Paola... Mas não vacila nos cortes não, João Paulo. Vamos evitar também. Paola, vamos começar esse bate-papo. Em off a gente bateu um pouquinho da conversa, mas sua história é muito interessante. A gente pode começar a partir disso daí? Podemos Entendendo um pouquinho falar. como é que foi, por exemplo, sair do direito e vir pra veterinária e como que tá sendo a sua atuação hoje. Não foi uma decisão difícil. Eu atuei no direito, foi minha primeira graduação, me formei pela UFO e atuei durante 14 anos. E fiz carreira na Justiça Estadual, mas não foi a decisão não foi difícil, porque houve um momento em que eu me vi infeliz. E a tomada de decisão, assim, aquela virada de chave, foi um dia que eu estava subindo a rampa do fórum para trabalhar e eu desejei estar doente para não ter que estar ali aquele dia. Quem nunca, né? Como? Então naquele dia eu entendi que não dava mais para continuar daquela forma, que eu precisava encontrar uma outra forma de existir na vida. A veterinária não era uma coisa de infância, não era uma história assim, embora eu sempre tenha gostado de animal. Mas antes de passar nesse vestibular de Direito da UFO, eu passei no de Medicina da UFMG, nas 2 fases. E, por questões familiares, eu não pude dar seguimento nesse curso. Então, já era uma área que me interessava bastante. E, anos depois, isso retomou. E por que eu fui para a veterinária? Porque eu tinha 2 cães.
E um deles foi diagnosticado com hemangiosarcoma, que vocês sabem que é um tumor bastante agressivo e que normalmente, depois da remoção do tumor primário, os secundários a literatura diz que em 90 dias é o prazo de sobrevida, porque os secundários explodem. E entrou uma acupunturista na história dos meus cães e que mudou tudo. E essa cadela especificamente viveu mais 4 anos com uma extrema qualidade de vida e foi graças à intervenção dessa colega. E eu falei para ela, o que eu preciso fazer para fazer isso que você faz? Ela falou, bom, primeira coisa, você precisa ser médica veterinária. E como tudo na minha vida, quando eu quero e fala, você tem que fazer isso, consider done, eu vou lá e faço. E aí, naquele mês, eu entrei no vestibular. Foi quando eu fiz 40 anos que eu passei no vestibular de medicina veterinária para ser acupunturista de pequenos. A ideia era essa, inicial. A ideia era essa. Tanto que eu comecei a minha pós-graduação junto com a graduação. E não tem nenhum problema você cursar ao mesmo tempo, mas você não vai receber a sua certificação antes da conclusão da graduação. Só que exatamente no meio da graduação, a coisa deu uma virada e eu fui pedir estágio para um professor de equinos. E todo mundo achou estranho, falou, mas você nunca falou em cavalo? Da onde veio isso? Não tem uma história familiar, não tem nada. Eu também não sabia de onde tinha vindo. Eu só fui saber tempos mais tarde. Intuição divina. Não, na verdade, eu estava sendo guiada em tudo, né? E com 2 semanas de estágio, e aí que começa a minha história com o cavalo, tinha uma potra que não respondia, ela estava com uma pneumonia severa, decorrente de rodococcus, vocês sabem que isso é gravíssimo. E ela não respondia a nenhum tipo de tratamento. Foi feito antibiograma, coleta de secreção traqueal, e ela não respondia. Então, o dono da clínica falou, olha, a gente não tem mais o que fazer, então, com seu conhecimento em acupuntura, se você quiser tentar alguma coisa, tudo é bem-vindo. E ela viveu mais alguns anos depois disso. E a primeira agulha que eu coloquei nessa potra, eu tive certeza do que eu vim fazer na vida, que era trabalhar com equinos. E daí que começou essa história. O importante é achar o propósito da vida. Importante, não importa em que etapa da vida que você tá. É achar o propósito, né? Com 40 anos aí. Muito bom, João. E vale lembrar o que a gente fala pra galera da faculdade, né? Faz estágio, né? Façam estágio. Se aventure, igual. Você tinha toda uma proposta, lógico. Até pra vocês saberem o que vocês não querem. Eu acho que principalmente. Eu acho que todo mundo. Todo mundo aqui mudou, a gente? Nós aqui mudamos, Total. né? Então é isso. Principalmente pra saber o que não quer, eu acho. E aí, Paulo, você se graduou, já sabendo que o interesse ia ser no equinos, envolvendo as agulhas, Sim. Né? E aí, como é que foi esse processo de recém-formada, já pós-graduando ali, né? Na verdade, eu fiz todos os cursos que eu fiz de formação, eu fiz durante a graduação, porque eu não tinha mais esse tempo que a gente tem quando a gente tem 20 e poucos anos. Festas, né? Não, da faculdade, não. Aquele negócio de ideia. Eu já tinha feito isso lá no direito. Então, eu usei esse tempo da graduação, principalmente a primeira metade, que é quando a gente não tem muito estágio, as coisas são mais tranquilas, eu usei para fazer, então, a pós de acupuntura, a formação em ozonoterapia e a formação internacional em quiropraxia. Então, eu terminei a graduação... Ozonoterapia também. Também. Kinesio profissional taping. completo, eu diria. Qualquer coisa, né? Então, eu já terminei a graduação com essas formações. Então, o mercado já estava ávido por isso, porque aqui vocês sabem que não tem profissional que ofereça. E tudo coisa nova, né? Se for parar para pensar assim, na veterinária, principalmente aqui Sim. na nossa região, tudo coisa nova. Ozonoterapia, Eu fui a quiropraxia, primeira acupunturista acupunturista de equinos na cidade, a primeira a trabalhar com ozonoterapia, tanto em pets quanto em grandes. Você conhece o Alexandre, que vai ministrar curso aqui pra nós? Conheço o Alexandre Benezzi, foi meu colega do curso de quiropraxia. Sabe muito, não sabe? Sabe muito. Aí, Vocês estão turma. trazendo um excelente professor. E aí você formou, fez essas pós-graduações. E como é que tá sendo a sua rotina, assim, depois de graduado e esse tempo passado, né, na sua graduação, você já começou a mexer com a parte de recuperação animal, quiropraxia? Já Porque comecei... você já tinha esses diplomas em mão logo depois de formada, eu já né? tinha, mas como tudo que eu faço na vida, eu brinco que eu abro a mata no facão, a picadas. Porque é muito complicado você ser o pioneiro nas coisas. É interessante pelo lado do mercado, que você está abrindo, você não tem concorrência. Oceano Azul. Mas é muito... Quem chega primeiro bebe água fresca, né? Água limpa.
Mas, ao mesmo tempo, é um desafio você mostrar a técnica para o proprietário e conseguir que ele visualize os benefícios daquela técnica para o seu animal. Então, aqui a gente hoje tem... eu acho que é bem claro já. Não hoje... é muito, não. Não? Pra nós, às vezes, né? Que a gente tá mais ou menos envolvido ali. A gente tá em contato com pessoas que estão na vanguarda disso. Aí a gente tem essa mentalidade. A gente tem essa impressão, mas não, cara. Antibiótico é vida, corticoide é vida. É isso aí. É isso aí, filho. Mas todo mundo trabalha junto ali. Não, isso aí é o trabalho de modificar o pensamento do produtor e do criador. Aí é ela levando esse conhecimento de quiropraxista, é outra levando alguma coisa lá, sei lá, de floral. E vai mudando a cabeça dos produtores. Mas a ideia é praticar essa medicina integrativa. Isso. E foi difícil também, diante dos colegas, dos clínicos, para que eu levasse o meu trabalho, porque havia uma resistência, achando que a entrada do meu trabalho ia excluir o trabalho deles. Os veterinários Exatamente. tinham esse preconceito. E não é isso. Então, hoje, quem me conhece sabe que eu trabalho... Eu preciso de todo mundo, eu preciso do clínico, eu preciso do acupunturista, quando às vezes eu não consigo atender, eu preciso de um colega. Tem momentos em que os fármacos são necessários, são imprescindíveis. Então, uma coisa não exclui a outra. A gente trabalha junto e o objetivo é sempre o melhor para o animal. Semana passada, a Priscila, de homeopatia, estava aqui conversando com a gente e falou basicamente isso também. Não é um ou outro. O ideal é que seja em conjunto. Porque são momentos diferentes, o animal vai precisar de coisas diferentes, de ferramentas diferentes, né? Mas... a quiropraxia atua diretamente no boost da imunidade e no controle da dor, o que faz com que a gente diminua o uso de analgésicos e anti-inflamatórios e melhore a imunidade de forma geral. Então, diferente do que... Você fala porque o corticoide é imunossupressor por conta disso? Ou talvez eu não precise do corticoide. Eu costumo usar uma analogia sobre o meu trabalho. Eu ponho um elástico prendendo os meus dedos e logo os meus dedos vão começar a ficar vermelhos, vai começar a doer, fazer uma constrição, vasoconstrição. E aí eu costumo dizer que meu trabalho é muito simples, eu sou uma tiradora de elástico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o elástico do dedo. Se depois eu vou precisar de um anti-inflamatório, de um analgésico, de uma cirurgia ortopédica, de um antibiótico, ou mesmo se houve necrose, se eu vou precisar tirar isso, é outra história. Pode ser que eu precise disso tudo. Mas primeiro vamos tirar o elástico, espera o tempo de inflamação do corpo. Boa metáfora, hein? Eu nunca tinha entendido. Deixa eu ver se eu entendi, então, porque eu sou mais devagar. Geralmente eu não entendo, eu tenho que tirar essa dúvida. Você permite a regularização da circulação? Eu removo as restrições do organismo, devolvendo ao sistema nervoso central o reequilíbrio, a capacidade inata que os animais têm, que todos nós temos, de fazer a autorregulação. Pergunta, central ou periférico? Ou os dois? Central e periférico, mas o meu objetivo principal é o central. O periférico, ele... por consequência, ele é resolvido quando não há já uma lesão instalada no nervo ou no osso. Aí é outra história. Porque se há uma lesão, nós temos que ver qual é a abordagem mais adequada ali. Mas em termos de remoção de subluxações ou de compressões, a quiropraxia basta. E alguns tratamentos que, com medicamento não funciona, a quiropraxia ajuda, consegue melhorar o animal. O cavalo, tava lembrando, o cavalo do meu avô tomou mais de tudo, mas fez tratamento com condroitina, o caramba 4, porque ele claudicava muito. Chupou o limão? Não. Não tentamos limão. Não tentou limão. E a fita vermelha em volta do casco, no machinho, colocou, não machinho, funcionou? Não, na puxa martela vida. Todo mundo falou, mas fitinha do Bonfim ali não funcionou. Puxa vida, aí é complicado. Não, mas quiropraxia realmente foi a única coisa que melhorou o quadro dele de claudicação. O cavalo do seu avô não era muito bom de saúde, não, né? Não, um morreu. Porque todo episódio é outra história. O meu avô, os cavalos eram gordos, mas morria de jeito muito fácil. Um picada de cobra, o outro, esse garanhão, foi pra casa do caramba, porque não podia andar de tanto que ele claudicava.
Era um cavalo inteiro que tentou morrer um monte de vezes, passando em mourão de cerca, ficando de pendurado pelo pescoço. Custoso. Então, mas aí olha que interessante, você está me dizendo um aspecto comportamental de um animal e saiba que sucessivas subluxações interferem na liberação de neurotransmissores. Então, Tradução? dizem por aí, reza a lenda, que eu sou especialista em cavalo doido. Agressivos. Agressivos? Pode ser? Nunca peguei um cavalo doido na vida. Eu peguei cavalos extremamente desequilibrados, com sistema nervoso central totalmente desorganizados, inclusive na relação simpático-parasimpático. Então, excesso de liberação de cortisol, excesso de liberação de adrenalina, todos os neurotransmissores desequilibrados. Então, é óbvio que isso tem relação direta com o comportamento do animal. Então, daí que vem essa fama, porque chegam onças e depois do ajuste, depois de reorganizados, eu entrego animais calmos. Equilibrados. Então, entenda que tudo isso também tem reflexo no comportamento. Era um animal... Ele era especificamente muito difícil. Às vezes Não era é você semelhante que ao tava dono. convivendo muito com eles, não, João Paulo? Não, ele era... O cara tinha que entrar dentro da baia com um pedaço de porrete. Aí, ó. Deus. Sua mãe Tem tanta entrava no coisa seu... errada nisso. Não, o cavalo tinha muito Um dia a gente vai vir só pra falar do seu cavalo. adestramento nele. E aí você vai descobrir que o problema era Mas todo o, você. o João Vinícius. Paulo, até os 7 anos de idade, a mãe entrava com um pedaço de pau no quarto dele. Jogava pizza, já fechava a porta. Porque, igual no momento que a gente apresentou, a gente comentou que você atua hoje como oficial veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo. Exato. Mas o trabalho da Confederação Brasileira de Hipismo é um pouco diferente, né? A Confederação Brasileira de Hipismo, ela forma oficiais veterinários que trabalham nos diferentes esportes equestres. Então, todos os esportes equestres passam pela regulamentação da CBH, Só Confederação fazer um Brasileira. parênteses, Paulo, se você é meio abobado igual eu, hipismo não é só igual na prova de Olimpíadas, João Paulo, que é só pular, né? Então, hipismo significa todos os esportes equestres. Fico agradecido pelo seu esclarecimento. Com certeza alguém pensava igual eu, então eu quis esclarecer Eu isso. achava. Então, a CBH regulamenta os esportes equestres no Brasil. E aí existe a Federação Internacional de Esportes Equestres, que é a FEI, que é um órgão que regulamenta internacionalmente os esportes equestres. Então, o esporte com o qual eu tenho mais familiaridade, no qual eu estou mais inserida neste momento, é o enduro equestre, que é um esporte interessantíssimo, que aqui em Minas, pelo menos na nossa região, quase ninguém conhece e que tem umas particularidades assim que tornam o esporte encantador. Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono pelo esporte, pela forma como é conduzida. Doutora, explica aí pode chamar de doutora, é advogada e veterinária. Pode. Duas Aí vezes, você não acerta, doutora. não erra, né? Não é. Doutora, explica pra quem não conhece esse esporte, como que funciona o enduro? Assim, muito superficialmente, são cavalos que vão correr. O enduro são pistas que são formadas dentro de fazendas, dentro de áreas. E essas... Normalmente, o cavalo pode correr de 5 quilômetros, que é o endurinho, que é quando as crianças começam, até 160 quilômetros em um único dia. Mas isso dentro de trilhas formadas dentro das áreas que estão acontecendo nas provas, mas ele não corre esse percurso todo de uma vez. Então, a cada anel, e aí a distância dos anéis varia de acordo com o percurso, de acordo com o clima, porque tem uma série de coisas que precisam ser analisadas. Então, normalmente, a cada 25 quilômetros, 20 quilômetros, eles voltam, passam novamente pela linha do VetCheck, que é onde estão os oficiais veterinários aguardando, passam por uma avaliação metabólica, uma avaliação locomotora, e sendo liberados pela equipe, eles passam por um período de descanso, onde eles recebem alimentação, água, ficam em tendas à sombra. Gatorade. Não, a gente não usa muito essas Mas não coisas. tem uns Deve ser uns isotônicos. O isotônico tem, não tem? Nas provas de enduro não se costuma fazer isso. É que o pessoal, para levar pra romaria os cavalos, eles dão... É um pouquinho diferente da romaria.
É longe. Começando pelo animal. São de cavalo. O pessoal vai de cavalo pra Romaria. Tá, mas eu acho que eles não vão de cavalos árabes. No Enduro, nós estamos falando de cavalos árabes. Começando pelo animal. Levar um piquira pra esse Enduro, quero ver. Aquele passinho curto dele. Mas aí, eu entendi onde seu trabalho encaixaria dentro da FEI especificamente, porque imagina você andar esses quilômetros aí, com certeza vai ter que ter um manejo ósseo muscular ali, né? Mas não é esse o trabalho que você faz lá dentro, né? Não, lá dentro não, porque inclusive o ajuste quiroprático durante a prova ou qualquer outro tipo de intervenção, ele só pode ser feito mediante aprovação do oficial veterinário responsável pelos atendimentos clínicos da prova. Então, por isso que em prova de enduro, diferente das provas que a gente vê, você não vê uma tenda lá com quiropraxista, com fisioterapeuta, não existe isso, tá? Então, durante as provas e até por um período antes, nenhuma intervenção é permitida. Esse cavalo tem que chegar preparado. Então, o meu trabalho na CBH e nessa parte que eu estou me qualificando ainda para FEI, é na linha do VetCheck, é fazer desde a inspeção inicial desses cavalos que chegam para a prova, para dizer se eles estão aptos ou não para correr aquele percurso, e na volta de cada anel fazer essa avaliação metabólica e locomotora, liberando ou não para a próxima etapa da prova. Desqualifica, caso o animal apresente alguma lesão, algum problema. Locomotor mancou, né? Só que como são provas muito importantes, são cavalos que vêm num processo de qualificação. São atletas. Exatamente. Então, a gente não reprova um cavalo sozinho. Existe uma comissão, então se um cavalo vem para mim, eu observo que, para minha avaliação, ele não passa no locomotor, eu peço um painel de pelo menos 3 colegas que vão fazer uma votação secreta, um não vê o que o outro está votando, esse voto é entregue para o juiz da prova e esse juiz diz se esse cavalo está apto ou não a seguir. Se for uma dorzinha, pode dar algum medicamento ou não? Não pode interferência alguma? Não pode ter interferência alguma. Existem, inclusive, as medicações que podem ser usadas antes da prova ou não, e isso é regra FEI. Então, se você procurar a regra FEI do Enduro, estão lá as medicações que são admitidas ou não, quanto tempo antes ou não, esquema vacinal, passaporte, chip, tudo isso é conferido na inspeção inicial. Tem antidoping também? Tem antidoping nas provas internacionais, nas nacionais também, nas nacionais tem. Quando o cavalo vence a prova, que ele é aprovado no VetCheck final, porque existe isso, não basta ele correr toda a prova. Não basta ganhar. Não, ele tem que chegar apto, porque se ele chegar e não passar no metabólico ou no locomotor, ele não ganha. Metabólico é o que? Avalia o quê? Rabdomiólise? Alguma coisa nesse Nós sentido? avaliamos frequência respiratória, frequência cardíaca, que existe um máximo, nós vamos falar sobre isso. Avaliamos TPC, mucosa, grau de hidratação, que diferente do que a gente aprende na graduação, não é no pescoço que a gente avalia. Não é. Prega cutânea, não é na altura da escápula, exatamente na crista da escápula. Não é ali? Não é no pescoço. É onde? Na crista da escápula. Tá. Mais pra trás. Não é no pescoço, na tábua. Não. A gente aprende isso na graduação, mas não é. Fala português certo. Ai, por favor. João Paulo, não me venha me passar... É poliglota, meu amigo. Me vem me passar vergonha. E a gente avalia também o muscular. Então, se eu percebo alguma alteração, tem várias regiões que a gente avalia de muscular. E aí a gente avalia grau. Porque vocês têm que entender o seguinte, são cavalos atletas. E atleta normalmente tem algum tipo de dor. Pode ter levado um escorregão na trilha, pode ter pisado numa pedra, um monte de coisa pode ter acontecido. Mas aí depende do nível de dor, né? Alguma dor, a gente tem um parâmetro de avaliação, mas se ele for reprovado, por exemplo, no muscular, normalmente só o muscular não reprova, ele precisa estar com outros parâmetros alterados, né? E o cardíaco é uma pergunta bastante frequente, né? A gente sabe que a frequência cardíaca dos equinos é bem mais baixa do que a nossa. E tanto que a frequência cardíaca de repouso de um equino varia de 28 a 32. E num atleta desse, quando ele chega do anel e entra no VetCheck, ele não pode bater mais do que 64. 65
ele vai para o descanso, a gente pede reapresentação, não é nem descanso, perdão, a gente pede reapresentação, ele sai pela linha do VetCheck e volta para o resfriamento, que é onde a equipe fica jogando água nele, para ele Para a frequência cardíaca cair, diminuir um pouco. e ele tem uma segunda chance de voltar. Se ele bater de novo mais que 64, Casa ele não abaixo, volta pro anel. É que é o dobro. Cara, é do muita repouso. regrinha, né? Por isso que não é qualquer um que tá lá, né? E em questão racial, é apenas cavalo árabe que vai competir. Na fase profissional, sim. Na classe profissional, sim. O que a gente vê nos pequenininhos que estão começando, de 5, 10 quilômetros, 5, 20, 40... De vez em quando tem algum crioulo valente, porque eles são valentes. Os crioulos são muito valentes. Tem resistência. Então, em provas de menor percurso, o crioulo aguenta bem. Mas os níveis profissionais, cavalo árabe. E aí você fala igual os pequenininhos que estão começando, é por idade essa definição? O enduro, ele ou é um fase? esporte muito familiar. E é uma coisa que a gente vê que é cultivada de geração em geração. Então, tem crianças que corriam enduro na barriga da mãe. E que quando nascem com 5 aninhos, já estão montando seu primeiro cavalo, fazendo o endurinho. E as regras do esporte são ensinadas para ele desde muito cedo. Porque, por exemplo, para avaliação do locomotor, o cavaleiro tem que conduzir o cavalo na linha do VetCheck, trotando na ida e na volta. Coisa mais linda, ver aquelas coisas pequenininhas correndo e o pessoal, trota, não deixa ele parar, trota, trota. E é a coisa mais linda de ver. Então, existe essa educação no enduro, essa coisa que passa de família. Você vê que, às vezes, famílias inteiras correm, né? Na última prova do enduro, a gente teve um cavaleiro que até foi para a França, que era, eu acho que a 3ª geração na família que corria enduro. E ele tá indo super bem. Ele é um jovem, acho que ele não tem 20 anos, né? O avô dele começou com enduro. Então, é bonito de ver. Você pega esporte olímpico aí, que as crianças com 14 anos tá ganhando 14 a Olimpíada. anos não. 14 anos não é criança mais, não. Tinha que estar trabalhando. É isso aí, João Paulo. Corta. Em relação aos cavalos atletas, por exemplo, é o mesmo cavalo que compete a prova de 160, ele vai competir a menor? Você já falou que não, A né? preparação deve ser diferente, Não. né? Igual você já tem idade pra correr endurinho. Eu corri 15 quilômetros hoje. Altura. Ele tem Altura. idade e tamanho Mas pra correr eu endurinho. acho que eu não faço 160 por causa da raça. Você fazer o endurinho, Vinícius, não é a mesma preparação pra você fazer o enduro. Na verdade, tecnicamente, existe uma diferença. Esses cavalos que correm 40, 60, 80, eles estão fazendo a prova de regularidade, que são cavalos que estão se preparando para chegar a 100, 120, 160. E esses acima de 100, de 100 quilômetros, já são de velocidade livre. Então, as provas de regularidade existem exatamente para preparar esse cavalo ao longo dos anos para chegar no auge dele, correr acima de 100 km. Um cavalo não começa correndo 40 hoje e no final do ano ele está correndo 100. Ele tem que correr um mínimo de provas naquela distância para se qualificar para a próxima. Tudo isso Como é se gerasse regulamentado pontuação. também. Tudo regulamentado. E outra coisa que a doutora falou antes, agora eu vou tentar sem nenhum erro de português, é que ao contrário de outras provas, geralmente, onde os animais começam muito jovens para estar fazendo essas provas, no enduro, o animal vai começar com... Assim, o alto desempenho dele vai ser com quantos anos? Olha, eles começam muito mais tarde. Então, eles começam em torno dos 7, 8 anos de idade. Então, um cavalo vai dar o seu auge em torno dos 10, 12 anos. Aqui pra gente já é cavalo E por, Que tá e velho. por que esse motivo? Visto que é algo mais jovem, tem mais resistência, tem mais ousadia, né? Menino novo. menino novo. É uma preocupação extrema com o cavalo. A estrela do enduro é o cavalo. E dos esportes equestres que eu conheço, nenhum cuida tanto assim do cavalo. Porque eles precisam... É um orgulho para a equipe e para o proprietário do cavalo ter um cavalo campeão, porque todo mundo sabe tudo que ele precisou, toda a equipe, tudo que foi necessário para que ele chegasse ali. Então, é um ponto de vista bastante diferente dos outros esportes. E a gente precisa lembrar
que o crescimento ósseo do sei. equino, ele termina em torno de 8 anos de idade. Então, a gente não vê aquele crescimento a olhos nus, você olhando, você não vê que o cavalo cresceu, mas tem linhas epifisárias que se fecham em torno de 8 anos. Então, você veja, se você começa muito cedo no esporte, os danos que isso pode causar no animal. Aí você contextualizando com outras provas que existem, inclusive no Brasil, freio de ouro, potro do futuro. Sim. Né, que os animais vamos falar, vai ser selado muito jovem e muito jovem já vai estar competindo em alta nível, performance, que assim, é cobrado, é exigido e o animal acaba sofrendo. Assim, então, daí agora vocês entendem a preocupação desse esporte com o cavalo, Tem até né? você tinha E comentado... a prova de regularidade, né? Então não é meter taca em cavalo, Não, é regularidade. ele precisa chegar dentro do tempo, porque existe um tempo máximo da prova, né? Que se você exceder aquele tempo, você é desclassificado. Mas ele precisa chegar bem, porque o objetivo é ir condicionando esse animal para as provas seguintes, né? E eles têm uma... Olha, para vocês terem uma ideia do que acontece, tem cavalo que passa no VetCheck porque passou por todos os parâmetros, não tem motivo para a gente reprovar, e o cavaleiro decide parar. Porque ele conhece o animal dele. Ele falou, não, na trilha eu achei que ele estava assim, e eu vou parar. Ele desiste da prova. Isso não é raro acontecer. Isso é tá? legal, hein? Ué, o cara conhece o animal dele. Não, nós parabenizamos os proprietários quando isso acontece. Porque entenda que ele está abrindo mão de muitas coisas em prol daquele animal naquele momento. É igual você falou, é todo um trabalho que E vem isso sendo é feito, muito né? valorizado, sabe? A gente aplaude. E a O questão respeito, do vet condition, que você tinha comentado Best também. condition. Best condition, É, best condition. Best. Eu não sou Acaba sendo vet condition. fluente. Best condition quer dizer que é aquele que chega em melhor condição. O Enduro Equestre ele tem algumas coisas bastante interessantes. É um esporte que não premia, via de regra, não premia em dinheiro os competidores. Então, é pelo orgulho de ter um animal bom, de ter ido bem, de ter sabido dosar a velocidade na trilha para que ele chegasse bem. Tem uma equipe enorme envolvida por trás de cada cavalo. Mas no final, quem ganha o troféu, quem vai para o pódio, além dos que chegaram primeiro, segundo, terceiro lugar em cada categoria, os cavalos, como passam pela avaliação final, nós do VetCheck sabemos quais os que chegaram em melhor condição, porque todas essas informações são mandadas para um sistema e o sistema oferece isso. Então, o cavalo que chega em melhor condição também é premiado. Isso é um estímulo maravilhoso para que as equipes continuem cuidando do cavalo, porque isso aumenta o valor zootécnico dele. Isso aumenta as chances dele nas provas depois de velocidade livre, e isso aumenta também as chances da prova dele fora no país, nas provas internacionais. Você falou que nada passa batido aos olhos desses veterinários Não, aí, né? é muito difícil, porque tem vários olhos em cima de São todos quantos eles. veterinários em cada VetCheck? Depende do número de cavalos inscritos, mas numa prova normalmente de 240 inscritos, 7 veterinários. Nossa. Que a gente vai ter a nacional. 12 olhos. Você É. ia falar 7 olhos. Eu ia mandar você fazer a média de quantos veterinários precisa, de quantos cavalos precisa para um veterinário. Não. Mas depois você faz essa Então, e divisão. cada cavalo passa pela linha do VetCheck em média 7 vezes, tanto da inspeção inicial até a inspeção final. E é interessante porque os mais experientes, eles não estão só olhando o cavalo deles, eles estão olhando o cavalo do colega para ajudar em alguma coisa. E uma particularidade também do enduro. É a essência do esporte, né? É a essência do esporte. Uma coisa que eu senti de muito diferente é que lá existe... Eles abraçam você, os seus colegas. Eles te incluem. E não é o que eu sinto nos esportes western. Sempre que chega um, os outros se sentem ameaçados. E olha de rabo de olho. O que puderem dificultar, o que puderem fechar portas ou simplesmente não abrir. E lá não. Eu nunca percebi isso desde o começo. Eu me senti acolhida, abraçada, todo mundo ajudando todo mundo, porque ali ninguém é ameaça para ninguém. Né? É prazer. Tá relacionado a prazer. E hoje eu sou a única mulher da linha do VetCheck do Enduro no Campeonato Paulista. Vamos ver As portas às vezes é menos aberta para as mulheres ainda? Não, lá? não. É que Às talvez vezes pela falta não de tenha interesse das mulheres também. o perfil, né? Porque como a gente estava conversando,
O seu conhecimento em línguas conta, a sua postura profissional, a sua maturidade, o seu conhecimento técnico, sem dúvidas. Então, e é um mundo que te exige muito. É muito técnico, é muita regra, e nem todo veterinário está disposto a isso, né? Mas aí a minha herança do direito já me ajuda nisso. Então, além de querer muito estar lá e ter um currículo para estar lá, quem mais que precisa para ser um veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo e até da FEI, né? Da CBH, você pode fazer os cursos que a CBH oferece, mas da Federação Internacional de Esportes Equestres, você não entra dessa forma. Você precisa de indicação de pelo menos 2 veterinários estrelados para que você dê início ao processo de qualificação FEI. E o que seria veterinários estrelados, né? Os veterinários FEI... Tô pensando aqui, mas ele é Tá famoso, ele dá palestra pra todo lado. Tá no chão de Hollywood. Tá sabendo quem que ele é, fez filme. A experiência, sem dúvida, conta. Os cursos que você faz, os próprios cursos da FEI, ou os cursos que as suas formações contam. O fato de você ser bilíngue. Então, hoje... Se você não fala inglês, você não consegue ser um veterinário FEI, pelo menos em inglês. Mas quanto mais habilidades você tem, mais pontos você acumula, e em determinado número de pontos você ganha 1 estrela. Então, tem desde veterinário 1 estrela a 5 estrelas. Certo. E tem os cursos, tempo de atuação também entra? Tempo de atuação. Você tem que ter um mínimo de tempo de formação, de graduado, para você dar início ao processo. É tanta regra, é tanta coisa. A prova FEI é toda em inglês e é muito técnica. Não deve existir muitos veterinários 5 estrelas, né? Não, no Brasil, eu conheço um, mas já tive notícia que tem 2. Então, e tem uma outra coisa. Só tem 2 de handicap 5. E tem outra coisa. As provas da FEI, todo ano, o veterinário FEI precisa refazer a prova. Porque ele perde, inclusive, as estrelas, perde, inclusive, a certificação. Se ele não passar por essa... Uma forma de reciclagem, né? Às vezes. Sim, porque as regras mudam, né? Muda muito? Todo ano tem mudança de regra? Todo ano tem mudança de regra, tá? Eu tava achando legal. Ou seja, não basta estudar uma vez, você tem que estudar todo ano. Porque vocês entendam que é um esporte que acontece ao redor do mundo e muitas vezes ao mesmo tempo. Então, tem um aplicativo que se acompanha as provas na Arábia Saudita, na França, na Itália. No caso, ao mesmo tempo, então eu aqui fazendo uma prova, eu estou competindo com outras pessoas Não, lá? Você não está competindo com outras pessoas, mas você vê os resultados da prova que está acontecendo lá, tá? Existe um circuito? Existe. É simultâneo mesmo? É muito interessante. E igual, você vai atuar, você vai entrar na FEI, obviamente, muito em breve. Estamos aí no processo. A sua atuação é para eventos internacionais no Brasil apenas ou você passa a ser já de um nível global? Como que funciona essa questão? As provas do Ele quer saber se você vai participar das Olimpíadas. Não, as Olimpíadas eu tenho que ter mais estrelinhas no currículo, né? Hã? Tem prova de várias provas. Tem várias provas. Mas, por exemplo... Não é só hipismo, não? Não, cara. Viu eu errando de novo? Não, mas enduro não tem. Tem dressagem, eu acho que enduro não tá na Olimpíada, mas tem dressagem, tem salto, tem várias coisas. Então, Decathlon, por que eu só vejo salto? Tô muito errado. Não tem? É porque a gente relaciona hipismo só a salto, né? Não, mas nas Olimpíadas existem mais provas do que salto. Sim. Muitas, Pois é, tem cara. muitas. O que eu chamo de vejo dressagem tudo, porque- é adestramento. Não, Vocês eu veem tô os chateado cavalos comigo mesmo. fazendo piafé e várias outras coisas, Eu né? acompanho, é uma das poucas que eu acompanho. É lindo, é Legal. lindo de ver. Mas, então, essa história das provas. Nas provas FEI, é obrigatório ter um veterinário internacional e um juiz internacional. Então, qualquer lugar aqui no Brasil que a gente tiver uma prova FEI, vai vir um colega de fora, a gente nunca sabe de onde a equipe sabe, e um juiz de fora. E da mesma forma, isso acontece nas provas ao redor do mundo. Então, existe esse intercâmbio entre os colegas. Então, a gente acaba viajando muito para trabalhar para o Enduro, conhece muitas pessoas, outros colegas vêm. Então, é muito bacana isso. Mas, para isso, eu tenho que ter umas estrelinhas a mais aí. Qual que é o valor zootécnico de um cavalo desse? Baratinho. 2 contos. Baratinho. Então é igual lá do seu vô, que você Eu entrava lá jogo no... 6. 6 se tiver papel. 6 milha? 6 se tiver papel. Não, ultrapassa a casa de 1 milhão, tá?
Financiar um cavalo, hein? Silêncio. Entre 600 mil reais, 1 milhão e 200, mas assim, depende da linhagem, né? O que vocês falam aqui que é papel, deixa a eu- gente chama de linhagem. Tem umas linhagens francesas que são Cancela mais esse plano meu caras. aqui. É Tira porque, esse Que eu tinha sonho. anotado. além do valor do cavalo, ainda tem o custo pra você transformar ele num cavalo atleta. Não, né? Não, esse custo, valor, transporte, não, manutenção. esse valor a gente está falando de um animal que já está em alta performance, sim. tá? Ah, tá. É. Tá, mas e o custo de manutenção ali? Que seja. Leva cavalo pra viajar, fazer exame, treinar. Mas- Nas provas internacionais existem duas possibilidades. Ou o cavaleiro viaja com o próprio cavalo, né, que a equipe veterinária Pardon. acompanha, ou a equipe do lugar onde está acontecendo a prova pode também emprestar o cavalo para aquele competidor correr. Isso é bastante comum. Agora, em setembro, vai ter uma prova em Florac, na França. Ah, conheço demais. Florar. Semana passada tava lá. É. E aí pode ser que alguns cavaleiros franceses vão emprestar seus cavalos para a equipe brasileira. Legal. Ah, tem uma equipe. Tem Tipo uma assim, equipe de com enduristas. O pessoal é integrado, igual ela falou. ah, Não tem mal legal. olhado lá. Né? Não, mas tipo assim, é pra pessoa vai fazendo, tem todo um circuito, porque é pouco divulgado, assim, pelo menos eu nunca vi patrocinado no Instagram de enduro de equinos. Não, Não, mas pra existe você aparece isso. só trem da Shopee, João Paulo. Isso é inteligente. Paola, esse trabalho que a gente falou até agora é algo que acontece uma vez por mês? Como é que funciona? A cada assim? 40, 45 dias do Campeonato Paulista, que é do qual eu participo, mas concomitante estão acontecendo o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paranaense. É, mas não é a sua principal atividade, né? Igual a gente Não, comentou. não, de jeito nenhum, né? A principal atividade segue sendo a quiropraxia, a acupuntura. Fala um pouquinho da sua rotina hoje. Eu vejo você lá no seu Instagram viajando muito, né? E como é que funciona? Você atende hoje aqui em Uberlândia, mas está em São Paulo, tinha pensado em Londres. Ó. Como é... Do nada. Literalmente eu anoiteço num lugar e amanheço do outro. Tem gente aí que fala que eu tô em 2 lugares ao mesmo Você tempo, tem uma hein? irmã gêmea? Não, e eu também não confirmo nada. Não confirmo nem nego. Eu atendo, assim, em diversos estados do Brasil, porque eu trabalho, a forma como eu trabalho é diferente. Existem colegas aí bastante qualificados na quiropraxia que atendem também ao redor do Brasil todo. Mas eu acho que o grande segredo é aquilo que eu entrego, é a forma como eu entrego. E aí não tem uma fórmula nisso. Cada profissional tem que achar o seu nicho, achar o seu público, ver com quem que aquele público se identifica, se aquilo que você está oferecendo está encontrando ressonância com aquele público que você quer atingir. Porque desde que eu estava na graduação, eu tinha muito claro na minha cabeça o público com o qual eu queria trabalhar. Que era esse público Elite. um pouquinho mais elitizado. Elite. Eu já sabia, eu já estava determinada que eu queria trabalhar com o público A. Uma pergunta, a gente vai entrar agora em quiropraxia. Podemos? Entrar, né? Vamos? Vamos. Uma sessão é o suficiente ou o animal tem que fazer o acompanhamento ou depende? Mas está muito amplo a sua Nossa, pergunta. ele- Extremamente amplo. Depois a gente vai afunilando. Vamos lá, uma sessão depois de correr Uma 160 sessão km? eu já tô top. Agora a gente não está falando de enduro, a gente Não, está falando de tá bom. atleta. Eu queria só fazer então uma pergunta que vai virar essa chave. Peraí Pode que ser? tá Que eu- confuso. A gente tava falando de enduro, cavalos árabes que começam a correr ali a partir dos 8 anos de Aham. idade. Alto desempenho. Alto desempenho, um cuidado extremo com a Exato. qualidade de vida deles, com a qualidade deles no esporte, né, com a saúde e tudo mais. O seu trabalho de rotina não é exclusivo com o cavalo árabe. Não, é com cavalos atletas, independente de raça ou de esporte. Mas você ainda continua dentro da questão do esporte. Aí você pega diferentes esportes e a sua atuação é sempre curativa ou você faz, às vezes, um trabalho... Preventivo. Sobretudo, né? Aí. Hoje já existe essa consciência dos proprietários da importância da prevenção com a quiropraxia. Normalmente, quem não conhece, cliente de primeira vez, procura para que a gente corrija alguma alteração. Normalmente, perdeu o desempenho, caiu o desempenho, Um animal caro que perde desempenho, perde valor. Simples. e está perdendo segundos na prova que podem fazer a diferença do pódio ou não, né? E que vai acabar custando Vai dinheiro. custar caro porque existiu, independente do esporte, existe um investimento muito grande. Tanto no cavalo quanto no esporte em si.
Então, inscrição em prova, que não é barato, transporte do cavalo, aluguel de baia nas cidades, que cada lugar que você vai, você tem que alugar uma baia. Então, assim, não é barato, né? E o meu objetivo é que os clientes não desistam do esporte, porque acreditem em mim, é fácil desistir. Quando você faz conta, por isso que eu falo, cavalo não dá para fazer conta, gente. É paixão, é hobby, porque se você fizer conta, você não tem cavalo. Tem um cara que eu conheço que ficou milionário com um cavalo. Que você conhece? Ele era bilionário. Ele começou a mexer com o cavalo, virou isso é bem possível. Eu costumo brincar Essa assim, piada ó, roda muito lá no meio da turma do cavalo. Eu costumo dizer o seguinte, você tem um cavalo, acende uma fogueira e joga seu dinheiro lá com par, porque é assim que vai ser, tá? Quanto mais competitiva a prova, maior visibilidade, mais dinheiro quanto vai mais Mas papel vamos ele falar tem. assim, bons resultados geram um retorno financeiro também? Claro. Sem dúvida. Mas não só em premiação, como no valor zootécnico daquele Então, animal. fica a dica aí, Venda ó, de seja filhos. bom, né? Treina. De filhos. O negócio Não é só treino e venda de dedicação. filhos. O que eu... Nossa, é Tá, tão Vinícius? comum. Você compra um cavalo... Vamos falar do tambor, do quarto de milha. Você compra um cavalo por 40 mil. Em 2, 3 meses você muda ele de centro de treinamento, muda a forma de condução, muda o manejo, muda a alimentação. Ele começa a dar bons resultados. Na terceira prova que você vai, você tem oferta dele na prova pelo dobro do valor que você pagou 2 meses atrás. Isso é muito comum. Sim. Pior que tem. Tem muito. Deixa a gente reflexível, eu diria. Voltando para a quiropraxia. Você consegue contextualizar o que é a quiropraxia? Porque o Vinícius esse dia falou assim, osso, não é faz uma quiro aqui em mim, dá uma estralada. Eu estralada osso, pega minhas costas. Eu falei, como tá. assim, Vinícius, uma quiro? Isso não é quiro Já vi não, os caras cara. fazendo isso aí com o cachorro. Pega o pescocinho do cachorro e pega. Aquilo... Então isso aí é quiropraxia. Vamos Pergunta pra doutora. Tá perguntando. Aquilo é show, tá? Não, mas pra vender. É bonito, ele hein? pode ter ajustado antes ou depois, mas aquele momento lá do Eu colega, acho que o barulho, inclusive, é do editado. Rottweiler... a gente vai falar sobre o barulho, tá? Então, aquilo é show. A gente pode dar show durante o ajuste? Perfeitamente. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho energia para isso. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é corrigir os desequilíbrios do corpo. Então, eu vou, faço o meu trabalho e vou embora. Quanto tempo você leva para ajustar um cavalo da cauda até a narina? É feito o animal inteiro. 40 minutos no máximo. É um animal por inteiro, por completo. Não Do é tipo assim, focinho um ao local. rabinho. Ixi. Existem 2 linhas de quiropraxistas. Os straights e os da neurologia. Eu sou da turma da neurologia, minha formação já falou para vocês isso. E aí a gente fica meio que numa rixa, porque o straight entende que se eu ajustar a primeira vértebra cervical e se eu ajustar a pelve, então eu estou ajustando 2 extremidades, o resto do corpo se entrega de fazer. Existe a fáscia, que é um tecido maravilhoso, magnífico. Fáscia muscular? A fáscia que recobre... Não, fáscia lata não. É o único nome que eu aprendi. Não, fáscia lata é um... Não. Lembrei da anatomia agora. Não era pra nem ter saído do microfone. Só pensei. A gente falou que ele é mais simples. Tem paciência. Não, a fáscia é um tecido que recobre toda a musculatura do corpo e ela leva informações do ponto A para o ponto B. Então, os straights dizem isso, que basta um ajuste em cada extremidade e o resto do corpo faz. O neurologista, ele quer saber por quê. Por que isso tá assim? O que levou a esse desajuste? Não, eu quero saber o que está acontecendo em termos biomecânicos e neurológicos periféricos e centrais que está fazendo com que aquilo aconteça. Tipo um desbalanço muscular? A gente quer entender o porquê. Então você vai fazer uma inspeção do animal. Inteira. Rotina. Só que à medida que eu vou alimentação, inspecionando... Não, ambiente. isso eu sempre pergunto. Mas à medida que eu vou inspecionando, eu vou avaliando, eu já vou ajustando. E eu já vou formando uma trama mental, porque quando eu estou quiropraxista, eu não deixo de ser acupunturista, e eu vou unindo informações para eu chegar naquilo que está acontecendo. Por isso que eu trabalho absolutamente em silêncio, porque entendam, eu estou fugindo de coice, manotada, cabeçada, mordida, rabo no olho, eu estou fazendo um raciocínio chinês da acupuntura, eu estou estabelecendo um raciocínio neurológico todo na minha cabeça, eu estou avaliando biomecânica, anatomia e tudo mais. E o que pode levar a esse desequilíbrio? Pontualmente, cite 5.
Não é? Porque deve ser coisa pra caramba. Manejo, alimentação, o excesso de requerimento dele no esporte, o nível de performance, o tipo de treinamento. Tem muito treinador que estraga o cavalo biomecanicamente, né? Sugerindo... Você tá falando assim, levando a lesões? Levando ao extremo. Trabalhando Não pelo só extremo. levando ao extremo, mas fazendo movimentos que não são considerados naturais para o cavalo e que não são adequados para o esporte. Ou seja, a pessoa não tem uma técnica adequada para fazer aquilo que ele está fazendo. É um motorista de carro ruim. Tipo assim, o cara é Não motorista habilitado. de carro, mas não ele habilitado. é um piloto ruim. Não habilitado. Entendeu? E o ambiente, com toda certeza. Porque tudo isso são portas de entrada num único sistema, que é o sistema nervoso central, e que só tem 2 saídas. Simpático. O muscular, ou tem uma saída muscular, ou tem uma saída no sistema nervoso autônomo. E nas 2, a quiropraxia atua de forma bastante eficaz. Tá, eu quero entrar na parte do show já, mas me veio outra coisa na cabeça que você falou que trabalha mais com a prevenção, não com... Mais com a prevenção. Já Beleza, você consegui trabalha com tratamento. conscientizar, já consegui conscientizar os Esses proprietários. Cara, Eu tô tendo que te ensinar, é a sua primeira vez aqui, bicho. família italiana. Sentar em cima da mão. Posso voltar na história do Lógico. barulho, do ajuste do cão Vamos no Instagram? pro show. Quero saber. Aquilo tem um nome técnico, aquele barulho. Algum de vocês já foi se ajustar no Já osteopata? fizeram isso comigo no centro, tava bêbado uma vez. Minha tia fisioterapeuta já fez isso. Ok, Chega, então molesta isso o que a pescoço e gente vai acabou de ouvir aqui agora, que você fez, você mexeu seu pescoço, isso, o nome técnico disso é cavitação. E ao contrário do que a gente imagina, não é osso batendo com osso. É um gás que escapa da cápsula articular. Então faz esse barulho. É saudável estralar, então? Tirei Não, sarzinho? isso que você fez aqui agora não tem efeito quiroprático nenhum. Zero. Você está fazendo barulho. Ok, continua o raciocínio. E animais dificilmente cavitam. Dificilmente cavitam. Então, é muito pouco provável que aquele aqueles barulho vídeos que de você... cachorro É difícil. Entendeu? Oh, não dá pra acreditar em nada que tem na internet. Não. Imagina se eu pego o bongo e tento fazer aquilo ali. João Paulo. Primeiro que você não é quiropraxista. E aí é interessante Aí falar. entramos. Você pode lesionar um animal se você não tem a Severamente. técnica. Por que eu parei de postar vídeos? Faz igual um frango. Por que eu parei de postar vídeos de eu ajustando? Pra não estimular a turma. Porque já cheguei em Aras e já fiquei sabendo pela Rádio Peão. O doutor veio aqui e estralou. Eu falei, sim, mas o doutor não é quiropraxista. Não, mas pendura no pescoço do cavalo. Vixe, Maria. Já vi peão fazendo isso. Gente, isso pode lesionar Gravíssimo. terrivelmente o animal. Isso é a mesma história do Matar Terra o cavalo, Cima. ele pode. É a mesma, não, é a mesma coisa que você faz com frango, velho. Exatamente, eu falo assim, deslocamento cervical. É a forma que você me faz o frango. Mais um tratamento que os caras vão tentar usar errado. Então eu parei de postar vídeo, mas se procurar no YouTube tem muita profissional que faz. E não tô criticando esses profissionais. Eu só tô dizendo porque que eu parei de fazer, porque eu vivi isso na prática. A pessoa vai lá, olha e o peão quer fazer. É só pendurar no pescoço do cavalo, pelo amor de Deus. Vou fazer uma crítica peão. Peão vê veterinário fazendo os trem, eles ficam achando tudo que é daquele jeito. Fez uma amputação de falange. Não, isso é fácil. Tirar dedo eu sei. Vai lá e tirar. Às vezes não precisava fazer amputação. Só com tratamento você corrigia. Mas o peão gosta. Ele viu que tava com o dedo ferido, fez a amputação, o doutor fez, eu sei fazer, faz a amputação de animal que não Já precisava. viu aquela historinha? Aí você vai conversar com o proprietário, não, ele não, contratou o peão. Não, e o cara ainda fala, não, você fazer isso, tem que ver, fica patinha de elefante. O cara tira 2 dígitos de uma vaca assim, ó. Cara, já escutei isso. Já viu aquela nota que você manda lá assim, apertar o parafuso, R$1.000. R$1.000 para apertar o parafuso? Eu Você tem gosto que dessa saber história. qual é o parafuso a ser apertado ou afrouxado. Esse é o valor do meu trabalho. Exato. Não importa se eu vou demorar 10 minutos, se eu vou demorar 2 horas. Você vende a solução. Eu tô te entregando a solução e Mas o valor é do meu bom trabalho é demorar esse. 2 horas, viu, Paulo? Meio que você tenha resolvido ele nos 5 primeiros minutos. Fica lá carinha do cara. Não é. Não, Sabe por quê? demora, Quem já valoriza. conhece o meu trabalho, como eu sou muito focada, eu sou uma pessoa que tem um foco absurdo em tudo que eu tô fazendo,
pessoal já sabe, já chega, eles ouvem 2 coisas de mim. Bom dia, até logo, obrigada. É assim que eu trabalho. Então, esse hiperfoco acaba reduzindo o tempo de atendimento e com eficácia, né? E é muita coisa que tem que estar pensando. Pelo que você contextualizou, você faz ao mesmo momento que está tendo uma análise, uma anamnese, está unindo aí o seu conhecimento lá de quiropraxia, de com acupuntura, de clínica, porque antes de tudo eu sou anamnese, veterinária, então tá tudo ali misturado. É muita coisa, não dá pra ficar aí se perguntando o que passou no BBB. Tá, então o que é a quiropraxia? Porque se ela não tem o estralo, barulho, aquela coisa bonita... E também e também não é colocar osso no lugar, tá? Eu já passei por várias situações engraçadas, assim, a doutora veio tirar o espírito do cavalo, a doutora veio estralar o cavalo, estralar é o mais comum. Mas, na verdade, isso não é a quiropraxia, a gente não trabalha com colocar osso no lugar, a gente trabalha com reequilíbrio, reorganização do sistema nervoso central, e a gente usa os ossos para isso. Você acaba restabelecendo a biomecânica, mas o objetivo da quiropraxia é muito maior que esse. Tenho agora uma dúvida um pouquinho mais técnica. Você faz esse realinhamento. Algo levou para esse mau posicionamento. Sim. Se ele é um atleta, eu pensando como um atleta, deveria ser, vamos falar, um enfraquecimento de alguma coisa ou um trauma repetitivo que causou esse desalinhamento. Você vai ter que voltar para corrigir isso aí novamente se nada for mudado. Como um atleta humano, ele precisa de cuidados que um não atleta não precisa. Então, ele precisa ir com mais regularidade ao fisioterapeuta, precisa cuidar melhor da musculação, do alongamento. Então, isso é normal. Por isso que cavalos atletas precisam passar por ajustes regulares, porque eles estão sendo exigidos num nível que o não atleta não está. Então, é claro que um cavalo não atleta não vai fazer tantos giros no tambor, eu não vou exigir dele uma sobrecarga articular, eu não vou exigir dele movimentos que na natureza ele não faria. E cada esporte tem os seus pontos quiropráticos de maior impacto, que são diferentes entre os esportes de acordo com as exigências. Que geram mais fadiga no animal. Sim, ponto. Então, de acordo com o esporte, eu já sei mais ou menos o que eu posso esperar encontrar naquele animal. Mas não é a receita de bolo. Cavalo é muito diferente de bovino, que a gente trata como indivíduo, não trata como tropa, né? E eu nunca... Até hoje, peguei um único cavalo igual ao outro em nenhum aspecto. Então, é absolutamente individual e diferente. É o que eu ia falar, se é algo preventivo, a minha pergunta era, qual que é a média de visita sua para um animal? Sei lá, de 40 em 40 dias, você vai lá... Depende do nível de exigência. Porque não precisa esperar a situação de chegar numa lesão, perda de desempenho. Depende do nível de exigência. Mas normalmente a cada 2 meses, tá? Uhum. Atletas de altíssimo desempenho 1 vez por mês. Para que a gente mantenha essas microlesões geradas pelo esporte como microlesões e que não se juntem, se tornem uma macrolesão que fica visível clinicamente. E que pode acabar que inviabilize a utilização desse animal aí para no mínimo, como atleta. No mínimo ele vai ficar parado, ele vai tomar anti-inflamatório, ele vai requerer uma reabilitação, às vezes uma cirurgia, no mínimo. Então isso aí você está perdendo, né? Perda econômica. Tem um perfil maior assim de cliente que você recebe por prova ou por raça? Eu não trabalho em prova, eu nunca trabalhei em prova, foi uma escolha minha, pelo pensamento de que eu preciso fazer esse trabalho com o animal antes, ele precisa ir preparado para a prova. Uhum. Então... E quais as modalidades assim que você trabalha mais? 3 tambores, eu trabalho bastante mesmo, e tem cavalos de salto. Então, mas assim, 1/4 de milha dos 3 tambores são os campeões, em segundo lugar, os de salto. Você acha que é porque é um esporte que tem maior visibilidade ou pelo impacto mesmo? Você acha que são provas? Não, eu acho que tem maior visibilidade. 3 tambores você tem em qualquer região do país, você tem nos Estados Unidos. Até em Araguari tem. Na minha sala ali, 7 pessoas faziam numa sala de 40 pessoas. Então, é um esporte que o pessoal gosta muito, né? E que não exige muito, assim, de lugares, de estrutura, sabe? Uhum. Basta uma pista, os tambores e o pessoal se diverte e gosta muito disso. É esporte, mas também é mais amador às vezes também, né? Em alguns pontos. Hoje... Não a elite. Eu falo assim, você tem mais níveis amadores tem, pra todo lado. Tem. E provavelmente esses aí erram mais também, né?
Precisa de mais um quiroprata. Então, mas tem aí um contraponto, né? Eles erram mais, exigem mais do cavalo, nesse termo, porque a pessoa não tem muita condição técnica, Piloto digamos ruim. assim. Mas também não tem um alto nível de exigência. Então, uma coisa contrabalança a outra, É isso. Alguma coisa que ficou pra trás aí, Vinícius? Um monte de coisa. Pode meter bronca, João Paulo. Mas se você quiser encaminhar, eu acho que só pedir uma palavra aí pro pessoal que tá estudando, passa por situações de querer mudar de carreira ou de começar a trabalhar com cavalo. Se tiver algumas dicas, a sua atuação é bem diferente e você como profissional é diferenciada, né? Então, passar mesmo uma informação para quem tá procurando entrar nessa área e para quem é estudante e nunca tinha pensado nessa área também. Melhor caminho seria legal? Melhor caminho para estar entrando nessa área de quiropraxia e acupunturista? Pode ser. Acho que eu posso dar um direcionamento geral pra galera, que é o Pode. que eu faço Legal. quando eu dou palestra. Aí, ó, finaliza a sua palestra, vai. Doutora. O que eu tenho a dizer para vocês é que nem todos de vocês que estão na graduação vão seguir com ela. Talvez alguns sigam e em algum momento descubram que não é isso que veio fazer na vida. E sempre é tempo de recomeçar, de fazer aquilo que se gosta, aquilo que se tem paixão. Mas a técnica é indispensável. Então, independente do que você for fazer, independente do que você escolher, faça com maestria. Não perca tempo. Eu sei que é difícil nessa idade aí de 20 e poucos anos que vocês estão na graduação dizer não às festas, mas isso é o que vai ser o seu sim quando você terminar. Porque todo mundo vai formar junto. Quem vai sair na frente? Aquele que estiver mais preparado. Aquele que investiu em formação, e não é qualquer formação. Gente, curso de fim de semana é super válido para quê? Para você entender se você quer investir naquela técnica. Porque você vai, faz um curso de fim de semana, fala, isso não é a minha, eu não vou investir numa pós-graduação. Ou então você olha e fala, eu achei isso muito interessante, acho que eu posso me encontrar nisso, então eu vou investir. Curso de fim de semana não habilita ninguém a sair por aí exercendo nenhuma técnica, por favor, tá? Invistam em bons cursos, pesquisem o ranking do curso que você quer fazer, porque... Pesquisa os professores que vão ministrar os cursos, né? Poxa, o Alexandre Benezzi é brincadeira. Exatamente. Então, façam essa pesquisa e invistam, porque é isso que vai fazer diferença. Quando eu terminei a minha graduação, nós começamos com 82 alunos. Acho que 16 ou 18 se formaram. Desses 16 ou 18, tinham 3 que queriam muito trabalhar com cavalo. Eu fui a única que fiquei no cavalo. Que não queria trabalhar com cavalo no começo. Que não queria trabalhar com cavalo no começo. E eu atribuo isso à minha formação técnica e atribuo também às pessoas que eu encontrei pelo caminho que foram, assim, que me nortearam, né? Então, colhem na pessoa que tem princípios e valores iguais aos seus. Porque se os princípios e valores forem diferentes, aquilo não é atemporal, aquilo vai acabar um dia. Mas princípios e valores são atemporais. Colhem alguém por quem você tem admiração, que tenha excelência técnica e que se pareça na vida com aquilo que você quer ser, como pessoa e como profissional. Essa é a minha dica para vocês. E não tenham preguiça, tá? Um jeito muito fácil de você saber que você está no caminho. Eu costumo dizer que eu nunca precisei bater na porta de nenhum cliente. Nunca, desde o dia que eu me formei. As portas iam se abrindo para mim. E a única força que eu precisei fazer é estar preparada. Então, quando as oportunidades chegaram para mim, eu tinha conhecimento técnico, eu tinha maturidade, eu estava esperando por aquilo. Então, uma forma de você saber que você está no lugar certo na vida, não precisa fazer força, tá? A força que você tem que fazer é estar preparado. Como fala bem, né? Eu não sei se vocês repararam, mas o silêncio que fez aqui, até a geladeira ali, calou a boca. Que ficou igual um grilo conversando o episódio inteiro. Acho mas que pode pelo menos encerrar. agora ela calou a boca. Não tem o que falar depois disso. Mavcast nas redes sociais. Paola, obrigado, tá? Mais uma vez por você ter vindo aqui. Sua rotina é pesada e por coincidências da vida,
a gente se encontrou nessa sexta, né? A gente sabe quais foram os poréns, né? Mas que bom que deu certo, tá? Obrigado. Obrigada a vocês, Muito eu obrigado. adorei estar aqui com vocês, é o tipo de papo que eu adoro, que é uma coisa descontraída, uma coisa leve, a gente vai mudando Você não de achou muito assunto. sério, não? Não, eu não achei, não achei Pedro. muito sério. Você achou sério? Ah, hoje foi sério. Por quê? Vocês Mas ficaram eu gostei. tímidos comigo? Não, você tem que ver isso aqui. Tô brincando, Paulo, tô brincando. A gente é sério, sim. Não, porque eu quero esse feedback, porque senão eu vou dar uma... Tô brincando. Da próxima vez, ó, no lugar da Kaiser vai rolar um uísque. Não, então pega ele agora. Kaiser. Mas sério, sem brincadeira agora, te agradecer mesmo, tá? Foi muito bom o papo, muito produtivo. Acho que a gente aqui aprendeu muita coisa, ótimo. né? Com certeza. Obrigada, galera. Volta. Espero que vocês... A gente tenta... Vamos falar A gente sobre tem outras- outros assuntos Demais, diversos para conversar. É. Vinícius, recadinhos finais? Pessoal, não sei se vocês estão sabendo, Mas... mas se você digitar Mavcast no YouTube ou no Spotify, às vezes até no Google você vai encontrar nossas redes sociais aí, né? Em Pode cada fazer, uma você vai pode fazer encontrar. uma coisa, ó. Pode digitar só no Google. Vai estar tudo lá. Mas se for no Spotify e você clicar, segue. Se for no YouTube, segue também. Tá? E o João Paulo quer dar um aviso final aí do curso que a gente Vamos tá ver se tendo ele tá aí. preparado. Vamos lá. Caralho, não sai nada. Pessoal, só lembrando mais uma vez, dia 24 e 25 de junho, tá? Aqui na cidade do Uberlândia tem um curso com o professor Alexandre Benes sobre acupuntura veterinária, tá? Ele vai estar aqui na cidade esses 2 dias, vem diretamente de São Paulo e nós estamos trazendo essa presença ilustre para estar passando muito conhecimento para vocês, tá? Então, caso queiram mais informações, @Mavcast no Instagram. Isso aí. Isso foi um episódio, né? Oferecido por G8 Bar, trazendo uma Kaiser geladinha pra nós. Muito obrigado e valeu! Mas o Mavcast vai ficando por aqui, daqui 15 dias tem mais e valeu! Beijo.